Shabbat Shalom! Tudo bem com vocês? E nós estamos na véspera, da festa de Páscoa, Hoje a gente vai iniciar daqui a pouco o Shabbat. Vamos falar um pouquinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então vamos lá para Deuteronômio 18, em que Moisés fala algo muito importante para a gente. Ele diz assim, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos. Ou seja, o Mashiach tinha que ser judeu, das 12 tribos. Aí ele fala, como eu, mas a ele ouvireis. Ou seja, quando o Senhor Jesus chegar, a gente deixa um pouco das leis de Moisés e passa para a lei do Mashiach. E a gente começa a observar um pouco mais a lei do Mashiach. E quando a gente vai para Deuteronômio, no 21, no 22... E no Deuteronômio 21, 22 diz assim, quando também em algum houver pecado, digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurarás no madeiro. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então a gente vê também que na lei, se a pessoa pecar, ela tem que morrer, e ela tem que morrer no madeiro. Só que ela não pode ficar, ela tem que ser enterrada. Ela não pode passar de um dia para o outro. Então essa era a lei. Então todos nós, por causa de nossos pecados, nós deveríamos morrer. E morte de madeiro. Mas Jesus fez isso por nós. Em Isaías 53:5 diz assim, mas ele foi ferido... Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E no 10 também diz assim, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E o Senhor fez tudo isso por amor a nós. Então vamos continuar, mas agora a gente vai lá para Mateus 26, no versículo 17, que diz assim a respeito da nossa Páscoa e do nosso Mashiach. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, essa festa não é esse fim de semana, mas aconteceu na semana passada. Mas tudo bem, vamos continuar. Chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Aí Jesus deu um lugar para eles. E no versículo 31 está escrito assim, Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas onde está escrita essa palavra? No Velho Testamento. A gente vai lá para Zacarias 13, no 7, que diz assim... Zacarias 13:7 diz assim, ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o Mashiach, o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequeninos. E acontecerá, então aí o Mashiach foi sacrificado por nós. Nós não precisamos morrer na cruz. No 8, diz assim, acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, e extirparão, mas a terceira parte permanecerá nela. E aí depois que o Mashiach foi crucificado, veio a segunda Babilônia. Roma expulsou o povo da terra, matando muitos judeus. Isso é a primeira. Aí tá falando da segunda também. Depois veio Hitler e perseguiu novamente os judeus, e matou muitos dos judeus. No versículo 9 diz assim, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome,
e eu ouvirei, direi, é meu povo. Ai, não deu. Então, em Zacarias 13, do 7 ao 9, está dizendo, Machia morreu, depois o povo foi expulsado da terra, e depois o povo de novo passou pelo fogo, né? Aí vem no 9, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor que morreu na cruz é o meu Deus. Só que voltando no 8, fala o seguinte, que a nação de Israel estaria por 2 Babilônias fora da terra, mas a terceira parte restará nela. A terceira parte, quando chegar na 4ª Babilônia, o povo de Israel estará lá na terra, que é os dias de hoje. Isso não é maravilhoso? Saber que o nosso Machia é aquele que morreu na cruz mesmo? Então vamos para a crucificação. Em Mateus 27, no 32, diz assim, e quando saíram encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Mas quando a gente chega lá em Salmos 22, no 14 diz assim, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram e o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Na verdade, eles estavam procurando o Senhor Jesus, mas eles não fizeram uma cruz no tamanho do Senhor Jesus. A cruz que ele foi crucificado era em outro tamanho e os ossos dele, para esticar, saiu do lugar. Ele foi morto na minha cruz e na sua cruz, por isso que a cruz não podia ser o tamanho dele. Então ele morreu na nossa cruz, não na cruz dele. Vamos para João 19, 28, que diz assim, ó, João 19, 28. Diz assim, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Aí Jesus falou assim, para que tudo se cumpra, eu tenho sede. E olha o que fizeram. No 29 está escrito assim, estava pois ali um vaso cheio de vinagre. E encheu de vinagre uma esponja e pondo-a num isopo lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Quando a gente vai lá para Salmos, no 69, no 21, está escrito assim, ó. Espera que eu vou achar aqui. 69, 21, diz assim, ó. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Torna-se a sua mesa diante dele um laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. A maldade dos judeus era tão grande naquela época. No 23 diz assim, escureça-se os olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam continuamente. Aí o que está escrito? Está dizendo assim, Senhor, judeus é um povo muito mau, né? Alguns, porque eu também sou judia. Não deixe eles perceber que eu sou filho de Deus. Escureça-se os olhos deles. E escureceu. Judeu nenhum conseguiu enxergar que Jesus é o Machia. No 24, derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os no ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio. Lembre em Zacarias, que nós acabamos de ver que quando o Senhor foi ferido, as duas partes foram expulsas da terra. A primeira foi expulsa, permaneceu fora por Roma. Depois veio Hitler. Por que isso aconteceu? Por causa da maldade dos judeus. E porque eles crucificaram o Senhor Jesus. E o palácio ficou vazio e a terra ficou vazia. E o Senhor disse, mas a terceira parte permaneça nela. E não haja quem habite nas suas tendas.
pois persegue a quem afligiste. Vamos lá, queridos. Pois persegue a quem afligiste, porque o Senhor afligiu o seu próprio Filho por amor de nós. E conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade a iniquidade deles, e não entrem na sua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Aqueles judeus que mataram Machia não enxergavam que ele era o Machia. Depois eles foram expulsos, conforme está escrito no livro de Salmos. Deram vinagre para ele na hora da morte dele. Não tiveram misericórdia. Ele só estava fazendo bem, ele só estava pregando o evangelho, ele só estava fazendo, né, o trabalho de levar as pessoas para o céu. Deram vinagre para ele. E aí está escrito, por isso que eles foram expulsos da terra. Aí alguns rebeldes falam assim, ele é muito mau, expulsou a gente da terra. Agora você sabe por quê? Que os judeus foram expulsos da terra por Roma e porque veio Hitler, só que a terceira parte vai estar lá. E essa, o Senhor tem misericórdia dela e chamou ela para a salvação. Mas só vai ser salvo, como está escrito aqui, aqueles que aceitar Ele, aquele que morreu na cruz, como único e suficiente Salvador, porque aqueles que não enxergaram que Ele era o Filho, não vai estar no céu conosco. Continuando em João 19, o Senhor disse, está consumado. No 30, vamos ler o 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz. Então a gente sabe que a Páscoa em que o Senhor Jesus morreu foi no primeiro dia, na festa dos pães asmos, tá? Visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, porque é o dia do Senhor, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Lembra da lei de Moisés? Que a pessoa devia morrer, todo aquele que pecar na cruz, mas que não podia ficar de um dia para o outro? Agora imagine se chegasse o sábado. Então ele morreu na sexta-feira, antes do Shabat começar. Então ele não ressuscitou no Shabat ainda, porque ele só vai ressuscitar no terceiro dia. Mas vamos continuar. Então ele morreu na sexta-feira, que foi a Páscoa, foi na sexta-feira naquele dia, tá? E foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós os creais. Mesmo que hoje alguém fale, eu não creio, mas os judeus foram expulsos por Roma e depois apanhou de Hitler e hoje está na terra. Então não tem como negar, né? No versículo 36, assim, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso está escrito lá em Salmos, no 22, 16, que diz assim, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Mas os ossos do Machia não foi quebrado, porque tudo se cumpriu conforme a lei de Moisés, em questão da cruz. Amém? Então a gente já sabe que o Machia, ele não ressuscitou no Shabat, ele ressuscitou depois, porque ele morreu antes de começar o Shabat, na sexta-feira, e foi no primeiro dia de pães asmos. E esse realmente é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Shalom. E que o Senhor abençoe a todos nós.